Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é de História e nós vamos falar sobre as invasões. Outras nações europeias, como a França, a Inglaterra e a Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploraram facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Então, o que aconteceu? Essas nações europeias, eles não se contentavam, né, pelo fato de só Portugal colonizar as nossas terras. Eles também queriam ter direito a um pedacinho para colonizar e trazer o povo dele para explorar as riquezas que aqui tinha. Porém, Portugal queria ser o dono de tudo. Então, por conta disso, muitas guerras, muitas lutas, né? Assim, guerras no modo de falar. Mas muitas lutas foram travadas. E a começar pela invasão da França, né? Os franceses invadiram, eles foram os primeiros a invadirem as nossas terras. Então, com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses combaterem o pau-brasil. Contrabandearem, perdão, para os franceses contrabandearem o pau-brasil, porque eles entravam, né? Sempre davam um jeitinho de entrar aqui para pegar o pau-brasil, né? E queriam também fundar colônias aqui. Mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade, né, depois da criação do governo geral, mesmo com toda essa dificuldade, eles resolveram criar colônias no Brasil. Então, a primeira colônia criada aqui no nosso país pelos franceses foi a Baía de Guanabara, e ela foi criada em 1555 na ilha de Sergipe. E foi denominada aqui, ó, França Antártica. Hoje, né, nos dias atuais, ela se chama Villagion. Por que ela se chama Villagion? Porque ela é uma homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, né, o chefe da esquadra que veio invadir as nossas terras. O nome dele era Lucas Durand de Villagion. Então, ele era o chefe, portanto, as terras lá hoje, né, que ficam na Bahia, se chama de Villagion, em homenagem a ele, em homenagem ao chefe da esquadra da invasão francesa. Então, os franceses, eles se aliaram aos tamoios, que eram os índios, e fundaram o Forte Coligny. Olha aí a foto, né, do Forte Coligny sendo fundado. Porém, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. As tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Termiminos, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Forte de São Luís. Então, assim, eles não desistiram, né? Eles passaram 45 anos sem tentar invadir, né, as terras brasileiras, mas durante esse tempo eles estavam lá organizando mais uma esquadra para invadir novamente as terras brasileiras. E isso aconteceu depois de 45 anos. Eles vieram novamente, invadiram o Brasil e fundaram a França Equinocial e construíram esse forte aí, né, que é o Forte de São Luís. Ele foi fundado em setembro, né, no dia 8 de 1612. E desse forte originou-se a cidade de São Luís, que é a capital, a atual capital do Maranhão, do estado do Maranhão. Então, os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Então, acabaram as invasões francesas e começaram o que a gente vai ver agora, que foram as invasões holandesas. Ou seja, passamos um monte de tempo, né, bastante tempo sem ter sossego. Portugal querendo mandar em tudo aqui, porém as nações europeias não deixavam. Então, a França invadiu, depois
veio a Holanda e também invadiu. Então vamos ver agora um pouquinho dessa invasão holandesa. Assim, essa parte da invasão holandesa é mesmo que uma traição, mas vamos entender por quê. Assim, os portugueses, eles tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. Então eles tinham, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma associação, eles eram associados, né, para pegar o açúcar que era produzido no Brasil e levar para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir esse açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono. Aí o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Aí é que começa a ter as desavenças, né? Porque os holandeses, eles se sentiram prejudicados. Então, eles resolveram invadir o Brasil. Por quê? Voltando aqui para vocês entenderem, se os holandeses, eles tinham um bom relacionamento com os portugueses, porque quando o rei de Portugal morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, por que quem ficou no lugar, né, do rei não colocou um holandês, e sim colocou um espanhol, que foi Dom Filipe II? Então, deu para entender por que a Holanda ficou revoltada, né, chateada com Portugal, e aí ela disse, não, já que ele não me considerou, vamos lá invadir as terras dele, né? Vamos lá invadir o Brasil, lá tem muita riqueza, vamos para lá e vamos pegar a nossa parte também. Aí eles invadiram o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. Vê só que confusão. Então, a invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, né, em 1624. Os holandeses prenderam o governador Diogo Mendonça Furtado, presta bem atenção nesse nome, tá? Diogo Mendonça Furtado, e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior e o bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência às invasões. Eles deixaram a segurança, tentaram, né, deixar a segurança mais forte. No ano seguinte, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra vinda da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, ó, o nosso estado. Porque era uma capitania muito rica. Lembra que foi uma das capitanias que prosperaram, né? Que foi a nossa capitania, a capitania de Pernambuco. Por conta da produção do açúcar. E os holandeses, eles ocuparam Olinda e Recife. Olha que interessante. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, grava aí esse nome, ó. Governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá ele fundou o Arraial do Bom Jesus. Então, quem fundou o Arraial do Bom Jesus foi o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque. Olha, grava essa informação, tá? Vocês vão precisar dela mais na frente. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingues Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ó, traíra! Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, Maurício de Nassau, tem até uma faculdade em homenagem a ele, né? Faculdade Maurício de Nassau. Tem uma ponte também lá no Recife, né? Ponte Maurício de Nassau. Porque esse homem, né, Maurício de Nassau, ele teve uma importância muito grande na história do nosso país. Então, ele veio da Holanda para assumir o governo. Ele governou o estado aqui de Pernambuco. Ele embelezou a cidade do Recife, construiu palácios, pontes e canais,
trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção de açúcar. Olha quanta coisa interessante Maurício de Nassau fez por Pernambuco. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta para o seu país. Ele estava fazendo falta lá, mandaram chamar ele. Volta Maurício de Nassau. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem as suas dívidas. Revoltados, eles resolveram começar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses, tá aqui, ó, ela foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-lo à Europa. Aí, depois dessa luta toda, né, dessa guerra, eles pegaram as mudinhas dele de cana-de-açúcar, foram-se embora, plantar o açúcar lá e revender para a Europa. Então, essa foi a história das invasões às nossas terras. Então, agora que nós já entendemos, é a hora da atividade, certo? Que vai estar lá na página 46 e 47, tá bom? Agora, eu vou postar a explicação da atividade e depois eu volto para a correção, tá bom? Façam a atividade com calma, não precisa de pressa, façam tudo direitinho. Eu vou tentar gravar aqui a correção, certo? Da nossa atividade de história de hoje, tá bom? E dando tudo certo, mais tarde eu posto a nossa correção de hoje. Tenham todos uma excelente tarde e até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Só me procurar no particular. Um beijo.